Aí, ó, vai. Tá, boa noite, eu sou o Anderson e eu estarei ministrando aula para o 9º ano sobre o tema da Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Para quem não sabe, que por incrível que pareça, tem gente que ainda não sabe ainda. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito bélico que ocorreu em 1939 até 1945, envolvendo países da Europa, Ásia, África e continente americano, que inclui Estados Unidos e o Brasil. E como é que as crianças e jovens se comportaram durante esse momento? Elas também passaram grandes momentos e elas também tiveram grande participação. Lembrando que naquela época não existia celular, então não tinha como elas ir lá no Instagram. O Holocausto. Esse é um dos temas mais famosos da Segunda Guerra Mundial, que é o Holocausto. Hoje em dia, o Holocausto não é pregado só para os judeus. Também hoje em dia abrange tanto ciganos, negros e tantos outros que acabaram mortos em campos de concentração espalhados por toda a Polônia. E as crianças, o que acontecia com elas? Assim que elas chegavam em Auschwitz ou em outros campos de concentração, elas eram mortas em câmeras de gás ou usadas em trabalhos forçados ou vítimas de experiências. E um dos mais famosos que fazia experiências com crianças é o Joseph Mengele, que é conhecido como o Anjo da Morte. Mas vamos a alguns exemplos de crianças. Aqui nós temos as crianças ciganas. Os ciganos eles vão usar um outro nome para o Holocausto. Eles chamam de porjamos, que significa, na língua romani, extermínio. Aqui nós temos um exemplo mais famoso, as crianças judias que estão mostrando as suas tatuagens de marcação no braço. Assim que as crianças chegavam lá, elas recebiam um número de identificação no braço e um pijama listrado. É daí que vai surgir também um filme muito famoso, O Menino do Pijama Listrado, que é justamente o fardamento que os meninos usavam e as meninas também. Os seus cabelos eram raspados e a maioria morria ou na câmara de gás ou vítima de alguma doença. Também temos as crianças negras. As crianças negras, elas já eram alemães porque tinham nascido lá, mas tinham perdido a sua cidadania alemã. O que acontecia com elas? Como o nazismo pregava a purificação da raça ariana, esses meninos e meninas eles eram esterilizados e daí eles não podiam mais ter filhos quando eles crescessem, e eles tinham que mostrar essa documentação dizendo que eles eram estéreis. Alguns pais falsificavam essa documentação e alguns passaram despercebidos e acabaram também mortos em campos de concentração. E as crianças deficientes. Crianças deficientes que tinham doenças como autismo, síndrome de Down, eram impossibilitadas de andar, cegas e outros exemplos de deficiências, elas eram mortas ou nos campos de concentração ou nos hospícios que elas moravam na época, com injeção letal. Outro exemplo famoso foi a Mansão de Zeu. O que foi a Mansão de Zeu? Era basicamente um orfanato que ficava no interior da França. Ela recebia e acolhia crianças de origem judia, de origem polonesa e de origem negra que haviam perdido suas famílias. Quando a França é invadida pela Alemanha, a Gestapo, liderada pelo soldado nazista Klaus Barbie, ele vai invadir esse local, prender as crianças, e 48 crianças vão ser mortas em Auschwitz e seus professores serão fuzilados dentro da própria Mansão de Zeu. A Mansão de Zeu hoje em dia é um museu, ela pode ser visitada e ela fica localizada na cidade de Zeu, em Paris, na França. Outra personagem histórica famosa é a Anne Frank. Anne Frank é uma menina judia que morava na Holanda. Seu pai era dono de um comércio e durante a guerra o pai dela resolveu criar um quarto secreto e se esconder com a sua família ali, achando que eles iriam sobreviver à guerra. Durante o tempo que ela ficou lá, ela escreveu um diário que posteriormente se tornou um livro muito conhecido, o Diário de Anne Frank, que vai narrar toda a sua vida até o tempo que ela é presa e ela vem morrer num campo de concentração, vítima de tifo, que era uma febre causada por piolho que matou metade das crianças que tinham lá. Ela morre com 15 anos de idade e hoje em dia seu livro ainda é um dos mais vendidos no mundo. E as vítimas da guerra. Como
Além do Holocausto, as crianças também passaram grandes momentos que foram vítimas de bombardeios, de invasões e de fuzilamentos. Um dos exemplos primeiros aqui é o massacre de Nanquim. O massacre de Nanquim ocorre lá em 1939, quase no início da guerra, e é quando o Japão invade a província de Nanquim, na China, matando 28 milhões de civis, incluindo crianças. Aqui nessa foto nós temos um bebê chorando depois que a sua casa foi queimada, provavelmente órfão. E aqui nós temos a cidade de Varsóvia, na Polônia. Logo no início da guerra, foi a primeira cidade a ser destruída pelos alemães. Depois do bombardeio, nós temos um menino chorando nos escombros de sua casa, provavelmente também órfão. Nesse outro exemplo, nós temos Londres durante a Blitz. O que foi a Blitz? Era como os londrinos chamavam os bombardeios que ocorreram lá. Aqui 3 crianças estão desabrigadas, provavelmente nos escombros de sua casa. E nessa última imagem, nós temos 3 crianças passeando no que era a cidade de Hiroshima. Hiroshima foi bombardeada com uma bomba nuclear, quase no finalzinho da guerra, em 6 de agosto de 1945, e logo em seguida a cidade de Nagasaki também seria atingida. Isso aí foi crucial para a rendição do Japão. As crianças que sobreviveram, ou elas tiveram câncer, ou elas tiveram queimaduras muito graves, e também elas ficaram estéreis. E hoje em dia ainda existem muitas crianças que hoje já são idosas, que ainda lembram do ataque de Hiroshima. E agora nós temos um exemplo brasileiro. O vapor Nível Benévolo era um transatlântico de passageiros que foi bombardeado na costa brasileira, em Sergipe. Existiam 48 passageiros que faleceram, entre eles 16 crianças que morreram trancadas em seu camarote. O bombardeio desse navio por um torpedo alemão foi crucial para que o Brasil entrasse na guerra, depois também de outros ataques que a costa brasileira sofreu. E as crianças e jovens nos campos de batalha. Como é que essas crianças e esses jovens foram utilizados durante a guerra? Porque sim, muitos deles foram utilizados, alguns falsificavam a sua idade e entravam no campo de batalha com 17 anos, e outros entravam com 12, 9 ou até 6 anos de idade. Aqui nessa fotografia nós temos um soldado soviético, um menino ainda, que fazia parte dos soldados russos. O exemplo mais famoso é a juventude hitlerista, os meninos de Hitler. E também existiam meninas. Eles eram escolhidos pelos alemães como um exemplo de perfeição da raça ariana. Já no finalzinho da guerra, esses meninos foram utilizados nos campos de batalha. Muitos deles não tinham nem 15 nem 16 anos, outros tinham 12 ou 14. Alguns morreram, outros foram feitos prisioneiros pelos russos e americanos, e alguns se perderam durante a guerra ou foram usados como troféus de guerra em outros países. As franco-atiradoras russas. Essas franco-atiradoras russas eram um batalhão especial só de garotas. Elas tinham 17 a 18 e 19 anos, e uma das mais famosas foi a Rosa Chanaina. Rosa Chanaina era professora já com 15 anos de idade, quando seu irmão foi morto na guerra, e assim ela, por vingança, resolveu entrar. Ela se tornou uma franco-atiradora de elite, conhecida como uma assassina de nazistas. A Rosa veio falecer em 1944 nos campos de batalha, já com 22 ou 23 anos de idade. E os meninos soldados da Segunda Guerra Mundial. Os meninos soldados da Segunda Guerra Mundial tinham entre 10, 11, 12, 15 e 14 anos de idade. Esses meninos, vocês poderiam encontrar eles tanto no exército russo como no exército alemão e também no exército imperial japonês. E há exemplos de meninos que entraram com 17 anos na FEB, que era daqui do Brasil, e na Marinha Americana. Aqui nessa fotografia nós temos Misha Petrov, que ele era um soldado russo de 15 anos, que ele veio falecer quando a Rússia invade Berlim, onde ele é assassinado. Jovens espiões. Crianças e adolescentes foram usados como espiões,
tanto na Suíça, na França e na Holanda. Aqui nós temos um exemplo das três meninas, Hermine, Truus e Fred, que elas eram espiãs holandesas e elas seduziam nazistas e depois os matavam. E também nós temos Marcel Pinty, que é um espião francês de 6 anos de idade, que levava mensagens secretas para a resistência francesa, que ele vai ser morto também durante esse trabalho, e ele vai se tornar um herói francês. E nós temos outro exemplo muito famoso, os kamikaze, os pilotos suicidas do Japão. Esses pilotos eles tinham entre idade de 17 e 18, 19 anos, e não chegavam nem aos seus 20 e 21, pois como eles são chamados de pilotos suicidas, eles se jogavam na frente da linha inimiga com o seu avião, morrendo nesse processo. A resistência francesa. Durante a invasão alemã na França, existiu também a resistência francesa, que também existiu a resistência na Polônia, os meninos que vão fazer lá o Levante de Varsóvia. Mas o nosso foco aqui é em Simone. Simone era uma garota francesa, uma atiradora de elite, que ela entrou como membro da resistência. Hoje em dia ela já é uma senhora de idade de 98 anos e ela é uma heroína francesa. Os soldados da borracha. Esse exemplo é daqui do Brasil. Quem foram os soldados da borracha? Eles eram rapazes de origem nordestina que às vezes mentiam a sua idade, diziam que já tinham 18 anos, alguns tinham 17 e acabavam vindo para cá trabalhar no seringal, e a borracha que eles produziam era usada nos pneus dos carros americanos, que foi um tratado que Getúlio Vargas fez com o presidente dos Estados Unidos, conhecido como o Tratado de Washington, onde nós iríamos oferecer a borracha para os pneus dos carros usados na guerra. E a mão de obra contratada era esses soldados da borracha. Eles vinham trabalhar no seringal, onde eles iam encontrar trabalho escravo, péssima alimentação, muitos seriam devorados por animais da floresta, como onças e panteras, e também morreriam de malária e paladismo. E a resistência italiana. A resistência italiana era chamada de Os Parmigianos, e é daí que vai vir a música Bella Ciao, que é a música que vai tocar na série La Casa de Papel. Essa música é um hino da resistência, e eles cantavam essas músicas quando eles iam atacar os nazistas. Um dos seus soldados mais famosos é o Franco Cesana, um garoto de 12 anos que entrou como atirador de elite, e ele morreu também aos 13 anos de idade. Os soldados da resistência eles vão receber a ajuda da FEB, que é os soldados daqui do Brasil, e até hoje a FEB é homenageada na Itália como os heróis da resistência italiana. E as crianças da Segunda Guerra Mundial na cultura atual. Hoje em dia existem muitas produções que vão relatar como essas crianças se comportaram durante a guerra e como elas foram usadas. Uma delas é a Dama de Iseu, que vai contar a história das crianças de Iseu pela professora que sobreviveu. Jojo Rabbit, que vai contar a história de um menino da juventude hitlerista, que ele tinha um amigo imaginário que era o Hitler. E o Túmulo dos Vagalumes, que é uma produção japonesa, que vai contar a história de dois irmãos, cujo pai era um soldado da Guarda Imperial Japonesa, e ele o pai deles morre no bombardeio, e eles ficam órfãos, e eles também no final acabam morrendo. E é daí que vai surgir a história do Túmulo dos Vagalumes. Existem também outras produções, como O Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, Os Inocentes de Lindsay, que vai contar a história de Lindsay, que era uma cidade na Polônia que foi totalmente massacrada pela Gestapo, e entre outras produções também, produções brasileiras que vão contar a história dos soldados da borracha, e Os Meninos que Enganavam o Nazista, que vão contar a história das crianças da França. A aula de hoje se encerra, tenha uma boa noite, e logo logo eu irei passar uma atividade que será respondida mais tarde pelos alunos que assistiram à aula. Boa noite. Obrigado, meu professor.